No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que os ricos fazem e os pobres não fazem. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que os ricos fazem e os pobres não. Esse vídeo é baseado em um resumo do livro Os Segredos da Mente Milionária, um livro do escritor americano Harvard Isaac, onde o autor fala a respeito das principais diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, que está diretamente ligada à sua própria mentalidade, onde ele fala a respeito das principais diferenças das pessoas de mentalidade pobre e pessoas de mentalidade rica. Lembrando também, para você que tem interesse em aprimorar seus conhecimentos e aprender um pouco mais sobre o pensamento das pessoas de sucesso, vamos estar deixando na descrição do vídeo algumas indicações do canal, então não se esqueçam de dar uma passadinha e conferir. E agora vamos direto ao que interessa, né pessoal? A primeira diferença que o autor descreve é a seguinte: os ricos procuram construir suas próprias vidas, enquanto a maioria das pessoas de mentalidade pobre estão focadas em acreditar em um momento de sorte ou que algo bom vai acontecer apenas por elas esperarem. As pessoas de mentalidade rica estão procurando criar sua própria sorte e não esperando supostamente cair do céu. As pessoas não perdem tempo esperando e em relação a isso elas procuram oportunidades e estão sempre procurando construir a sua própria sorte. Afinal, sorte praticamente não existe. Pode até ser que sim, para uma pessoa ou outra no mundo, mas geralmente a sorte só pode ser construída por si próprio. Eu posso construir a minha sorte da mesma forma que você também pode construir a sua sorte. Isso independe de riqueza ou pobreza. A segunda diferença é que quem é rico pensa de forma grande, ou pelo menos quem tem um pensamento de riqueza pensa de forma engrandecedora, o que para muitas pessoas pensar grande é até uma forma absurda. Muitas pessoas acreditam que pensar de forma grandiosa é errado, pensar em abundância é errado, mas as pessoas ricas geralmente estão com projetos e vivem a vida pensando de forma grandiosa. Existe até uma frase que diz, né, que você tem que mirar no céu para de uma certa forma acertar pelo menos as estrelas. Então é assim que as pessoas de sucesso e as pessoas que têm a mente de riqueza pensam. Elas não estão pensando de forma minimalista. Para que me contentar às vezes em simplesmente só viver a minha vida inteira em um emprego ou viver como empregado, se eu posso ser o dono do meu próprio emprego, o dono da minha própria empresa? É mais ou menos esse o sentido. A terceira diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres é que os ricos focam em oportunidades, enquanto a maioria das pessoas estão focadas nos obstáculos que existem no meio do caminho para o sucesso ou para a riqueza. As pessoas ricas estão buscando sempre oportunidades. Às vezes uma tentativa deu falha, mas isso não me justifica ficar pelo meio do caminho, sendo que eu posso procurar outras formas. Existem milhares, né, de oportunidades às vezes embaixo do nosso nariz e que a gente às vezes não enxerga. E esse tipo de mentalidade é o que diferencia a mentalidade pobre para a mentalidade rica. São a percepção da realidade. Enquanto uns estão focando em só ver obstáculos, as pessoas ricas veem os obstáculos também, mas elas também veem uma oportunidade e não entendem que um obstáculo é sinônimo de fracasso, mas às vezes de reformular e de replanejar as coisas para dar um resultado diferente. O quarto diferencial entre o rico e o pobre é que o rico admira o rico. Poxa, mas como assim o rico admira o rico? Imagine as pessoas de mentalidade pobre. A maioria delas, quando vê um rico, entende que um rico é uma má pessoa, ou ser rico, né, na verdade, ou se tornar uma pessoa rica é se tornar uma pessoa ruim, sendo que isso tem nada a ver uma coisa com a outra, que geralmente tem pessoas ricas que realmente são ruins, mas existem pessoas que são pobres e também são ruins. Então a questão de riqueza ou pobreza não está legitimamente vinculada a ser ruim ou não. Se fosse tão ruim ser rico, por que as pessoas ricas estão rodeadas de pessoas trabalhando para eles? E eles fazem as pessoas acreditarem na ideia deles se eles são pessoas tão ruins assim. Fica aí a você entender ou interpretar a riqueza ou o dinheiro como uma coisa ruim. Ele se torna ruim se você fizer ele se tornar ruim. Da mesma forma que se você se tornar uma pessoa rica e for ruim, é você que vai determinar o fato em si. E não o dinheiro. O dinheiro não vai te transformar. Ele vai transformar se você quiser se transformar pelo dinheiro. Outra diferença é que os ricos só andam com ricos. E faz sentido. Não é que você tem que às vezes você é pobre, literalmente você é pobre e você tem que viver só com pobre. O que o autor quer dizer na parte de rico anda com rico é que se você vive no meio de amizades, vamos supor, que brincam, que tem um vocabulário diferente, você vai absorver alguma coisa disso. Você vive cercado de pessoas do mesmo nível que você vai absorver a média daquilo que está no seu meio. Um vocabulário, é um jeito de pensar, é uma forma de estar argumentando as coisas, é um pensamento específico. Querendo ou não, você é influenciado.
As pessoas são influenciáveis pelo meio que elas vivem. Às vezes você tá no meio de pessoas de um patamar diferente de vida do seu, não quer dizer que você tá querendo ser algo que você não é. Muitas vezes você tá lá e você tá aprendendo a ser essas pessoas e não invejando, o que para muitos é inveja. Às vezes você olhar para um rico e falar, caramba, esse cara tem isso, essa pessoa tem aquilo, ele é um empresário, é isso e aquilo. Não é ser invejoso. Tem pessoas que olham com inveja e criticam. Poxa, fulano enriqueceu, se transformou, mudou em outra pessoa, que é uma coisa bem comum de se ver. Geralmente ninguém olha para você enquanto você tá procurando resultado. Muitas vezes você é louco, você é considerado uma pessoa que vive no mundo de fantasias. Do partir do momento que você apresenta resultados, aí você já é visto totalmente diferente. Você já é uma pessoa de visão, você é uma pessoa esforçada, você é isso ou aquilo. Mas poucos param para ver o antes. Poucos veem o antes, as pessoas só veem o resultado. As pessoas geralmente só prestam atenção no resultado. A sexta diferença está totalmente ligada ao resultado. Os ricos estão focados nos resultados e não no tempo. As pessoas de mentalidade pobre geralmente se preocupam com o tempo e o trabalho. Poxa, eu tô gastando tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo e tô ganhando tanto por isso. Vamos supor que meu dia de trabalho vale R$50. As pessoas de mentalidade rica ou que são ricas, elas não estão preocupadas com o tempo. Elas estão preocupadas com o que elas vão fazer, o que vai ter de resultado para mim. Enquanto uma pessoa de mentalidade pobre, por exemplo, tá pensando que uma hora dela vale 50 e é o suficiente, a pessoa de mentalidade rica, ela tá pensando em que formas ela vai transformar essa mesma uma hora em 500, por exemplo. Ela não está preocupada se uma hora vale 50, ela tá preocupada em que uma hora vale 1000. É esse o diferencial. As pessoas ricas buscam resultado, que é o que interessa para elas, é o resultado e não o tempo. O tempo é só consequência, coisa que as pessoas de mentalidade pobre estão mais preocupadas é com o tempo dela, com a preocupação do que elas vão fazer hoje, no momento, porque o tempo só pertence a Deus e a fulano e a ciclano, coisas do tipo que geralmente a gente escuta por aí. A sétima diferença é que as pessoas de mentalidade rica sabem administrar bem o seu dinheiro. A maioria delas, né? Porque também geralmente pessoas que não têm a mentalidade de riqueza também têm a sorte de ter dinheiro, de conseguir nascer rico ou conseguem de alguma forma adquirir dinheiro e se tornam uma pessoa rica, mas a mentalidade dela é pobre da mesma forma. Igual eu tinha comentado em outro vídeo a respeito das pessoas que chegam a ganhar na loteria. São pessoas que ficam milionárias da noite pro dia, mas da noite pro dia também se transformam pessoas pobres do mesmo jeito, porque elas não têm a mentalidade para saber usar esse dinheiro, essa oportunidade que elas tiveram para transformar isso em mais dinheiro ainda, ou para garantir que elas vivam o resto da vida sem se preocupar em trabalhar. Simplesmente vão lá, fritam o dinheiro, os milhões que está na conta dela em casas, em carros, carro caro, casa cara, e depois elas não lembram da consequência que isso vai trazer para elas. As pessoas que têm riqueza têm casa boa e têm carro bom, mas elas jamais vão fazer algo desse tipo sem ter certeza de que elas vão ter a garantia e não vão ter preocupação com o valor do combustível. Por isso que pessoas que têm carros aí de valores absurdos para meros mortais, né? Vamos dizer, meros mortais igual muitos de nós. Porque quem compra esses carros não está preocupado com o valor do combustível, não está preocupado com o valor do IPVA, porque isso para eles é o menor dos problemas. Eles não estão interessados em valores. Coisa que tem pessoas que também não têm essa condição, mas querem ter uma coisa que elas não conseguem lidar e não conseguem absorver. E esse é o problema. Administrar o dinheiro está mais voltado para isso. Não é eu ter de mais ou eu ter de menos, mas o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu estou trabalhando para o dinheiro ou ele está trabalhando para mim? A maioria de nós vive até os últimos dias da nossa vida trabalhando para o dinheiro. Mas e aí, será se vale a pena viver a vida inteira trabalhando por dinheiro? Ou é melhor eu procurar fazer o dinheiro trabalhar para mim? Fica aí a questão. A oitava diferença é realmente a questão dos investimentos. As pessoas de mente enriquecedora procuram principalmente usar dos seus recursos para criar outras formas alternativas de renda. Elas pegam esse dinheiro e investem em um negócio, em um novo negócio. Elas investem em oportunidades que elas estão visando no mercado, que elas estão procurando aprender a respeito e depositam dinheiro, por exemplo, em uma nova oportunidade, em um novo negócio, uma nova forma de gerar mais dinheiro em cima do que elas já têm. Ou elas aplicam em um investimento de alta liquidez, um investimento que gera uma renda passiva para elas e que elas vão ter uma margem sempre de segurança. Enquanto a maioria das pessoas de mentalidade pobre não investem. Elas às vezes economizam, mas não investem. Eu economizar não quer dizer que eu vou ter dinheiro. Às vezes as pessoas confundem a diferença entre economizar e investir. Economizar é às vezes eu saber que eu vou ser obrigado a gastar, por exemplo, R$1.000 por mês, eu sou obrigado a gastar R$1.000 por mês, eu abri mão de alguma coisa para gastar 900, eu economizei R$100, mas eu não investi, então teoricamente eu tenho R$100, mas eu vou estar sujeito a gastar esses R$100 com alguma outra coisa, então eu economizei no momento, eu economizei no ato, mas de forma geral eu não investi em nada e nem poupei. Existem diferenças. É claro que para se investir é necessário economizar.
porque às vezes você economiza. Mas aí é que tá, você economizou para gastar em outra coisa ou você economizou para investir? Vai das pessoas. A nona diferença tá exatamente na questão do medo. As pessoas de mentalidade rica, na verdade, elas têm o medo da mesma forma que as pessoas da mentalidade pobre, mas elas não se rendem ao medo, que mesmo com obstáculos e com incertezas de que vai dar certo ou não alguma coisa, ainda continuam acreditando no positivo. Elas superam o medo. O medo é o que impede a gente de fazer muitas coisas. O medo é o que te impede às vezes de arriscar, de correr riscos. E para mudar de vida e para conseguir as coisas não se tem outra forma se não for superar os medos, né, e correr riscos. Felizmente não há outra forma. É dos riscos que se saem os resultados. Pode ser bom, pode ser ruim, mas também não quer dizer que depois de eu correr o risco ou de eu tentar uma vez, eu também tenho que estar submetido a me render a isso, de que eu não posso tentar novamente. A décima diferença, e que do meu ponto de vista é uma das principais, é que as pessoas de mentalidade rica usam a ideia da sobrecarga progressiva. Poxa, mas sobrecarga progressiva? Como assim? As pessoas de mentalidade rica não se contentam em acreditar que elas sabem de tudo. Elas vivem um constante aprendizado, sempre estão procurando aprender algo novo, buscar oportunidades novas. Elas têm a ciência de que sempre, mesmo que teoricamente elas saibam de tudo, de que elas ainda são iniciantes e sempre procurando aprender cada vez mais e mais. Até porque vivemos a vida inteira aprendendo coisas, cada dia uma coisa diferente. Às vezes não queremos admitir ou não queremos procurar aprender coisas que nos favoreçam, mas a vida em si é um eterno aprendizado. E as pessoas ricas aproveitam dos momentos dela para aprender sempre alguma coisa nova. É uma leitura, é um estudo de mercado, é um novo tipo de negócio. É desse tempo que elas aproveitam. Elas querem aprender algo novo, querem aprender a mudar a realidade delas, querem aprender a fazer um bom uso do tempo, que também é precioso para todo mundo. O tempo que se passa, que já foi perdido, mas elas querem aproveitar o que vem, o que vão fazer com o próximo tempo que vem além. E é coisas assim que é importante para as pessoas que às vezes têm uma mentalidade muito fechada quando se fala de dinheiro, quando se fala de economizar, de poupar. Quando se fala a longo prazo, a maioria das pessoas tem um certo paradigma em quebrar essa zona de conforto. E sinceramente, se você não está disposto a mudar um pouco do seu pensamento, você vai ver uma bola de neve. Você vai continuar simplesmente sendo escravo do dinheiro. Você vai continuar trabalhando por dinheiro. Você não vai conseguir se libertar e entender que você também pode fazer o dinheiro trabalhar para você. Que o dinheiro parado na mão, ele só perde valor. O dinheiro, ele é corroído. Enquanto ele está só parado, ele só existe dois caminhos para o dinheiro parado: é perder valor ou você gastar com coisa desnecessária. É muito mais inteligente, mesmo que de pouca forma, você invista, aprenda, procure se informar a respeito de formas alternativas, às vezes de abrir um pouco capital mesmo. Para você começar um negócio hoje em dia não é obrigatório você ser nem um milionário. Existem várias coisas aí para você começar com o mínimo, às vezes só com sua força de vontade. Então fica a dica aí para você que quer mudar o seu pensamento, que quer entender um pouco melhor sobre isso. Enriqueça o seu pensamento. Procure ler, procure ouvir alguma coisa, procure estudar melhor. E não só procure aprender e ler, mas procure pôr em prática também. Afinal, a vida não é feita só de planejamento, mas também de ação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ative suas notificações. E até breve.